Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 406. Adivinha educada. Algumas horas depois, Sunny estava pronto para arrancar seus olhos. Não porque as lições ensinadas a Rei na escola eram chatas, mas porque ele tinha que assistir a um bando de crianças mimadas existirem em um espaço fechado e tornar tudo o mais difícil possível para que todos aprendessem qualquer coisa. A escola de elite parecia um lugar de aprendizado, mas na verdade era mais como um campo de batalha. A política oculta entre os alunos e a hierarquia de numerosos grupos que formavam eram mais complexos do que a luta implacável entre as facções no Castelo Luminoso, a julgar pelo comportamento deles, tão graves quanto. Mas não era assim. A vida de ninguém estava em jogo, ninguém seria exilado e morreria de fome se fizesse algo errado. Tudo isso era simplesmente sobre prestígio, vaidade e posição. Era completamente estúpido. No entanto, quando Sammy pensou um pouco mais sobre isso, ele percebeu que talvez não fosse assim. Não para eles, e talvez nem de forma alguma. Essas crianças foram submetidas a uma pressão imensa, atribuídas um valor numérico e forçadas a competir entre si. Como resultado, elas inevitavelmente desenvolveram um forte senso de ressentimento em relação aos seus rivais, que só foi agravado pelo profundo sentimento de insegurança que esse sistema instilou nelas. Não é de admirar que elas estivessem em constante conflito. A escola não era apenas para ensinar as habilidades necessárias para sobreviver e prosperar no mundo real, mas também para destruir a mesma suavidade em que Sunny tinha ponderado algumas horas antes. Não era difícil imaginar que, no final, os alunos mais resilientes e melhores se tornariam duros e desiludidos, enquanto o restante simplesmente seria quebrado e descartado. Um sistema desperdiçado e de eficácia muito questionável. Tomando chá no tranquilo café, Sunny balançou a cabeça. Pessoas ricas. Felizmente para ele, Rain parecia não ser afetada pelo veneno que seus colegas de classe pareciam estar mais interessados do que o próprio estudo. Ela sentou calmamente no fundo da sala, evitando se envolver em qualquer drama, e aprendeu tudo que os professores explicavam aos alunos. As lições em si mesmas, surpreendentemente, acabaram sendo muito interessantes. Sunny até se viu desfrutando dessas horas muito. Ainda não haviam sido dadas aulas de combate, mas ele conseguiu acompanhar a versão desta escola do curso de sobrevivência na natureza, além de ouvir uma palestra bastante intrigante sobre as primeiras explorações do Reino dos Sonhos. Ele também viu uma aula dedicada a várias criaturas de pesadelo, sua biologia, capacidades e fraquezas. Se ele soubesse tanto na época em que estava nos primeiros meses na Costa Esquecida, bem, não teria mudado muito, na verdade. Não importa o quanto alguém saiba sobre essas coisas, nenhum adormecido está destinado a enfrentar desafios desse tamanho. E ainda assim, ele não podia deixar de se sentir um pouco saudoso. Como criança, ele foi privado do acesso a esse tesouro de conhecimento. Quem sabe como sua vida teria se desenrolado de outra forma? Pelo menos teria sido muito mais interessante e agradável. Naquela altura, ele tinha alguma ideia da profundidade do conhecimento de Rain e de sua prontidão geral para o feitiço do pesadelo, mas ainda não sabia o quão bem ela estava realmente sendo treinada. Ele teria que vê-la durante uma aula de combate para descobrir. Depois de um tempo, Sunny ficou um pouco entediado. Ouviu uma palestra sobre Celtec extraído e olhou ao redor do café. Nesta hora, não havia muitas pessoas ali, mas isso estava mudando rapidamente. Os trabalhadores de colarinho branco dos prédios circundantes estavam em sua pausa para o almoço, assim como os alunos mais velhos da escola. Vários grupos barulhentos estavam ocupando mesas perto dele, então ele não pôde deixar de captar fragmentos de suas conversas. Impossível! Quando é que vai ser lançado? Daqui a alguns meses, eu acho. Quem será a protagonista então? Não, espera.
Deixe eu adivinhar. Esses caras estavam aparentemente discutindo sobre um próximo filme, animados em saber sobre o elenco. Algo sobre sua conversa parecia estranho para Sunny, mas ele não prestou muita atenção. Nenhuma. Essa é a mentalidade de um verdadeiro mestre de batalha. Impossível que ele tenha querido dizer isso. Quem vocês acham que é o Lord Mondrel? Ninguém? Claro que não. Ele só disse isso porque considera o status social e a reputação sem sentido. Aos olhos de um guerreiro, essas coisas nem valem a pena mencionar. A única coisa que importa é sua força. É por isso que ele esconde sua nobreza. Sunny olhou para o casal de jovens que estavam no meio de um debate acalorado, depois balançou a cabeça. Isso é hilário. Quais são as chances? Aparentemente, havia outro lugar por aí com um nome semelhante. E esse cara, pelo que Sunny podia ouvir, não só era um completo idiota, mas também se autodenominava um senhor, fingindo ser algum sábio filósofo e ensinando as pessoas a serem um verdadeiro guerreiro. Que idiota, bem, faz sentido. Apenas um idiota escolheria um nome desses de propósito, afinal. Fico me perguntando qual é o problema desse cara? Com certeza ele deve ter uma insegurança terrível. No entanto, ele precisou se concentrar novamente em Rain, pois ela finalmente estava indo para o dojo da escola. A aula de combate estava prestes a começar. Surpreendentemente, o instrutor era um desperto de verdade. Era um homem na casa dos 30 anos, com uma estrutura poderosa e olhos frios de um lutador experiente. Sunny não conseguia identificar qual aspecto o homem possuía, mas ele obviamente não era um não-combatente protegido. O instrutor de Rain era de verdade. Ele devia ter dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar um único dia no mundo real, então o fato de ele estar ensinando um bando de crianças em uma escola significava que ele estava fazendo isso por princípios ou por obrigação para com um dos pais delas. De qualquer forma, era algo bom para Rain. Na próxima hora aproximadamente, Sunny assistiu os alunos treinarem e lutarem entre si com várias armas. Ele esperava que eles usassem armas falsas, mas para sua surpresa, o instrutor desperto insistiu que as crianças usassem equipamentos de proteção pesados e armas reais, mesmo que as armas estivessem amortecidas para não representar um perigo real. Boa abordagem, eu acho. O nível de Rain era melhor do que ele esperava. Não comparável a alguém como Caster ou Nefes, é claro, mas muito melhor do que qualquer coisa que ele teria sido capaz de fazer na idade dela. Ela era ágil e estratégica, aproveitando ao máximo todas as aberturas que o oponente lhe apresentava. Ela parecia preferir o combate à distância, mas conseguia se sair bem em um combate corpo a corpo com a ajuda de uma ampla variedade de armas, desde uma lança longa até um sabre leve. Havia crianças que eram melhores do que ela e outras piores, mas nenhuma que pudesse se comparar a ela em termos de inteligência. No entanto, uma expressão de profunda preocupação apareceu em seu rosto. Há uma coisa que está faltando. Crueldade. Sua irmã não era nem de longe cruel o suficiente.